Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Pamela e hoje a gente vai fazer a correção do segundo dia dos conhecimentos específicos do vestibular da Santa Casa de Medicina de 2024. Vamos fazer a leitura da primeira questão. A última parada de antigos vagões de trens nova-iorquinos que foram utilizados por 40 anos é o Oceano Atlântico, 30 quilômetros mar adentro. O Departamento de Trânsito da cidade escolheu o fundo do mar como forma de descartar os vagões para que eles virassem recifes artificiais. O objetivo é simples. Além de atrair turistas, tais recifes fazem com que os mergulhadores deixem de frequentar corais naturais, muito sensíveis à presença humana. Nesse caso, o objetivo é mais científico, deseja-se entender como ocorre a colonização. Primeiro se incrustam as microalgas, as bactérias e pequenos invertebrados na superfície metálica. Depois se instalam as cracas, ostras, poliquetas e outros invertebrados. E por fim, os peixes exploram a região em busca de alimentos. Além de vagões, já foram utilizados em embarcações e aviões com esse mesmo objetivo. Os animais invertebrados que se incrustam na superfície metálica são classificados como planctônicos, bentônicos ou nectônicos. Qual o nome do fenômeno de colonização desses organismos que ocorre nas estruturas artificiais? Vamos por partes. Primeira pergunta. Temos 3 tipos de categorias aí entre os animais aquáticos. Os planctônicos, pessoal, são aqueles organismos que eles são pequenos, né, geralmente, bem pequenos, e eles são carregados pelas correntes. Então, eles não têm a capacidade de nadar ativamente contra o que está fazendo ele ser carregado. Então, nesse caso, as ondas, as correntes e tudo mais. Então, eles são simplesmente arrastados ali junto com a massa de água, tá? Então, esses são os organismos planctônicos. Os bentônicos, eles são quem? Aqueles que ficam em um substrato, né? Então, eles não nadam ativamente também, mas eles também não ficam sendo carregados o tempo inteiro. Eles ficam mais no fundo ali do mar mesmo, ou em algum substrato, não necessariamente lá no fundão, mas em algum substrato. Então, isso pode ser feito de maneira fixa, como a gente tem, por exemplo, algum quinidário, alguma anêmona, por exemplo, né? Ou a gente pode ter isso de uma maneira que o animal fica apoiado, mas não grudado ali, como o caso de equinodermos, né, de estrelas do mar, por exemplo. E o último caso, os nectônicos, são os que nadam ativamente. Então, os peixes aí regulares que ficam nadando para lá e para cá, então eles são os animais do nécton ou nectônicos. Então, aqui ele pergunta pra gente dos que se incrustam na superfície metálica. Então, são os bentônicos, né, gente? São os que se apoiam ali e ficam fixados nessa superfície. A segunda parte da pergunta fala qual o nome do fenômeno de colonização, né, desses organismos nas estruturas artificiais. Aqui a gente tem um caso de sucessão ecológica, pessoal, que é esse processo em que a gente tem uma região, um local, uma superfície ali sem estruturas orgânicas, sem habitação de seres vivos, e aos pouquinhos, de forma sucessiva, gradativa, a gente tem essa implantação, essa colonização. Então, a gente começa com alguns organismos e essa comunidade vai se tornando cada vez mais complexa, tá? Então, a gente tem a sucessão ecológica aqui. Na B, o local para descartar o velho vagão não deve ultrapassar a zona eufótica. Gente, zona eufótica é a zona em que tem luminosidade solar alcançando ali aquela região. Então, se tem luminosidade, isso permite a fotossíntese, né? Por que não seria possível a colonização de recifes de corais abaixo dessa zona? Bom, justamente por isso, né? Os corais, eles fazem muita associação com algas fotossintetizantes que produzem aí nutrientes para eles. Então, as zooxantelas, né, ou zooxantelas, depende do jeito que você fala, são essas algas que se inserem ali no tecido dos corais e acabam fazendo uma troca ali, né, uma relação harmônica com eles. Então, se não tiver essa luminosidade, isso não vai ser possível. Então, isso prejudicaria o desenvolvimento aí, desde o começo, né, dessa comunidade. Como deve ser a proporção quantitativa entre a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida no início dessa colonização? Pessoal, a produtividade primária bruta é a quantidade ali, a produtividade produzida pelos produtores, né, e tudo que ele produz. Então, a alga, né, a planta, dependendo da situação, vai fazer ali a sua fotossíntese e tudo que ela produz vai ser essa produtividade primária bruta. Só que
parte disso ela vai gastar, né? Ela vai utilizar para si. Então ela vai passar para frente uma porção do que ela produziu e não tudo, né? Não é tudo que ela produziu que vai passar para um organismo consumidor primário, porque senão ela não sobrevive se ela não faz o seu metabolismo, as suas atividades, né? Então ela precisa passar para frente uma porção que vai ser essa produtividade primária líquida. Nesse momento inicial, pessoal, da colonização, a gente vai ter uma relação de produtividade primária líquida bem alta em relação à produtividade primária bruta, tá? Por que isso acontece? Porque como vai estar numa fase de crescimento dessa comunidade, a gente precisa que essas relações aconteçam de uma forma expressiva, né? Então a gente vai ter ali a passagem dessa energia, dessa matéria, bem recorrente e bem intensa entre os organismos. Então vai ter uma produtividade primária líquida bem maior, tá? Questão 2. Um novo e controverso estudo publicado na revista científica Nature argumenta que não vou me arriscar a ler esse nome. Região de áreas alagadas não foi um lar qualquer, mas a pátria ancestral de todos os humanos modernos. Os pesquisadores estudaram o DNA mitocondrial de atuais residentes do sul da África. O DNA mitocondrial é um material genético armazenado no núcleo das nossas células que é transmitido da mãe para os seus descendentes. Posteriormente, os pesquisadores combinaram os dados genéticos com uma análise do clima passado e da linguística moderna, bem como das distribuições culturais e geográficas das populações locais. Qual equívoco conceitual foi cometido na reportagem em relação ao DNA mitocondrial? Que característica própria das mitocôndrias mantém a quantidade adequada dessas organelas no citoplasma das células a cada divisão celular? Pessoal, primeira parte, qual que foi o erro? Ele fala aqui em cima, olha só, que o DNA mitocondrial é um material genético armazenado no núcleo das nossas células. Não, o DNA mitocondrial é o DNA próprio da nossa mitocôndria. Gente, a mitocôndria nos animais ela é a única organela que possui um DNA próprio, que não é o nosso. Então eu tenho meu DNA, né, do meu organismo, que faz o meu organismo ter as suas características lá no meu núcleo de cada célula, mas nas mitocôndrias é um outro DNA independente, tá? Então essas mitocôndrias são organelas bem especiais que têm essa diferença. E a segunda parte da pergunta, né, por que elas mantêm uma quantidade adequada no citoplasma? Porque elas se dividem de forma independente, tá? Então quando a nossa célula faz divisão celular, ela divide tudo bonitinho, ali tem todo o seu processo com todas as suas estruturas, mas a mitocôndria ela é independente. Então, por ter DNA, por ter características próprias, essa mitocôndria ela se duplica de forma independente do que está acontecendo no resto da célula. Ela consegue se autorregular independentemente, tá? Questão B. Porque os indivíduos do sexo biológico masculino não transmitem DNA mitocondrial aos seus descendentes? E também o que a hipótese endossimbiótica sugere a respeito dos organismos que originaram mitocôndrias? Primeira parte, por que o sexo masculino não transmite DNA mitocondrial? Porque a mitocôndria, lá na estrutura do espermatozoide, ela fica mais... ela não fica na extremidade que vai ter o contato ali com o óvulo. Então, quando o espermatozoide chega na superfície do óvulo, as mitocôndrias estão mais para cá, elas estão ali numa peça intermediária, mais associada com o flagelo ali do espermatozoide, para justamente prover essa energia. Então a mitocôndria acaba não indo de encontro ali ao óvulo na hora da fecundação e acaba ficando com as mitocôndrias provenientes do gameta feminino. E a segunda parte é sobre a teoria endossimbiótica. Essa teoria, pessoal, ela fala que tanto a mitocôndria quanto os cloroplastos que estão lá nas células vegetais eram, na verdade, micro-organismos procariontes, né, bactérias ali, que eram independentes, em algum momento elas foram fagocitadas, absorvidas e ficaram vivendo de forma simbiótica, de forma ali fazendo uma troca. Então a mitocôndria e o cloroplasto também, eles têm mais de uma membrana, eles têm DNA próprio, né, um DNA só deles, eles têm ribossomos próprios, eles têm todo um aparato que, se a gente observar, parece literalmente uma bactéria com uma membrana em volta a partir ali da vesícula formada por uma fagocitose. Então essa é a teoria da endossimbiose, que na verdade essas duas organelas eram originalmente células independentes. Questão 3.
Em um experimento, utilizou-se uma planta inteira cultivada em um vaso, mantida em um local com condições ideais aos fatores ambientais. A figura ilustra de forma simplificada os dois processos metabólicos que ocorrem nas células de uma das folhas dessa planta. Uma parte das moléculas de glicose produzidas é transportada para a raiz e estão ocorrendo trocas gasosas com o meio. O gráfico apresenta velocidades desses processos metabólicos em diferentes intensidades luminosas a que essa planta foi submetida. Então a gente tem aqui um resuminho, né? Mostrando aqui mitocôndria, aí o CO2 vem aqui para o cloroplasto, o CO2 daqui também. A gente tem a glicose e o oxigênio vindo para cá e também sendo liberados, né? Então a gente vê que tem associação aí com os processos de fotossíntese e respiração celular, tá? No gráfico, os números 1 e 2 indicam, respectivamente, quais processos metabólicos. Esses que eu falei, né? Então, a 1 aqui seria fotossíntese. Por quê? Essa reação, ela vai aumentando conforme a intensidade luminosa. Chega um momento que ela atinge ali o máximo, né, por conta de moléculas disponíveis, aparato químico disponível para fazer as reações, sem contar que existem outros fatores, né, mas ela vai aumentando conforme a intensidade luminosa aumenta também. Agora, o 2 é a respiração. Por quê, gente? Porque a respiração é constante, ela não depende da intensidade luminosa. Quando chega à noite, a planta não para de respirar, né, isso é uma constante. Na B, considerando as 3 intensidades luminosas aqui, ó, X, Y e Z, e os processos representados na figura, cite em qual das 3 intensidades a planta do experimento foi mantida. Justifique sua resposta com base nas informações contidas na figura, tá? Então, olha só, nessa questão se fala que ela foi colocada em condições ideais, né, e tudo mais, e que ela produziu ali glicose, mandou para a raiz e tudo mais. Então, o que a gente tem que pensar aqui, ó, nessa condição aqui, a gente tem uma intensidade luminosa um pouco mais baixa, né? E a respiração aqui está numa velocidade maior do que a fotossíntese. O que isso implica pra gente? Ela está gastando mais energia do que ela está produzindo os materiais para produzir essa energia, né? Então a glicose e o oxigênio estão em pouca quantidade em relação ao que ela está gastando. Ela está com um déficit ali. Aqui ela está no ponto de compensação fótico, que é o que ela está produzindo e gastando a mesma quantidade. Então ela está ali no limite. Então, a ideal para ela ficar vai ser a Z, né? Por quê? Porque aqui, ó, ela tá fazendo a respiração nesse nível, mas ela tá produzindo a mais, né? Então, ela tá fazendo fotossíntese a mais. Então, ela tá produzindo nutriente, ela tá produzindo oxigênio suficiente para ela armazenar nutriente, para ela poder fazer estruturas reprodutivas, por exemplo, para ela poder liberar também para o ambiente o oxigênio, né? Para ela poder absorver bastante CO2. Então, aqui ela vai estar na condição ideal. Questão 4. A figura mostra a estrutura do núcleo celular e alguns dos seus componentes internos no nucleoplasma. Aí a gente tem um desenho, né, do núcleo. Então aqui temos o envoltório, a carioteca, a membrana nuclear, os seus poros, seus buraquinhos. Aqui nós temos o nucleoplasma, o líquido com substâncias. Aqui nós temos a estrutura 1, que é quem, gente? Nucleolo, tá? Nucleolo aqui. E 2, nós temos cromossomos duplicados. Qual lipídio mais abundante no envoltório nuclear? Gente, fosfolipídios, né? Constituição aí principal de todas as membranas da nossa célula. Segunda pergunta ainda na A. Qual a função dos poros do envoltório nuclear? Transporte de substâncias, né, gente? Porque várias coisas são produzidas aqui no núcleo e precisam sair, assim como moléculas que estão fora precisam entrar também, né? Então, a gente precisa ter essa movimentação. B. Que tipo de ácido nucleico é fabricado intensamente na região indicada pelo número 1, no nucleolo, né? Gente, o nucleolo é a região principal de fabricação das estruturas dos ribossomos. E os ribossomos são aquelas estruturas da nossa célula que produzem proteínas. Eles são formados de 2 componentes, proteína, então ele fabrica proteína e é produzido, né, a partir de proteína também, mas ele é feito não só de proteína, como também de RNA, tá? RNA ribossômico. Então, esse RNA ribossômico vai estar sendo produzido intensamente ali, porque no nucleolo a gente tem o DNA, a partir do qual vai ser feito o RNA ribossômico, tá? Então, essa é a principal molécula.
Porque no estado em que se apresentam, as estruturas indicadas pelo número 2 não têm capacidade de realizar processo de transcrição. Gente, transcrição é o quê? Pegar DNA e fabricar RNA a partir dele. Só que a estrutura 2 aqui, né, os cromossomos, eles são DNA muito condensado, muito enroladinho. Eu sempre falo, imagina que o DNA é uma lã e o cromossomo é como se fosse um novelo de lã, tá bem enroladinho. Ele estando enroladinho assim, ó, acumulado, aglomerado, não tem como as moléculas acessarem essa estrutura de maneira contínua, linear ali. Então, como que eu vou fabricar um RNA que é todo formado de nucleotídeo por nucleotídeo a partir do que está no DNA, se o DNA está todo enrolado, né? Não dá para acessar. Para ter a transcrição, a gente precisa que o DNA esteja na sua forma de cromatina, de eucromatina, que é a cromatina mais esticadinha possível, para a gente ter aquele fio, digamos, né, de DNA e as moléculas conseguirem acessar toda a sua extensão para fazer a transcrição. Senão, se ele tá enroladinho, ele não vai estar ativo dessa maneira, tá? Ele se enrola assim para fazer divisão celular, porque aí exige uma organização de tudo que tá na célula. Mas para fazer transcrição precisa estar em cromatina. Questão 5. O heredograma ilustra uma família com alguns indivíduos RH positivo e RH negativo. Sabe-se que Luciano e Vitor podem receber somente sangue que não contenha aglutinogênios A e B. Ou seja, ele só pode receber O, né? Murilo só pode receber sangue que contenha exclusivamente aglutininas anti-A no plasma ou que não contenha aglutinogênios nas hemácias. Mel só pode receber sangue que contém exclusivamente aglutinina anti-B no plasma ou que não contém aglutinogênio nas hemácias. Quantas dessas pessoas são certamente heterozigotas para o sistema ABO? Qual o genótipo do Murilo para o sistema ABO? Gente, vamos fazer aqui as anotações? Então, ok. Sabe-se que Luciano e Vitor podem receber somente sangue que não contém aglutinogênios A e B. Gente, aglutinogênio é aquela molécula que está sobre a hemácia. Tem aula já de sistema ABO aqui no canal. Vou deixar para vocês. Então, quem não tem nem o aglutinogênio A nem B é O, tá? Então, vamos lá. Cadê? O Luciano aqui e o Vitor. Eles só podem receber esse tipo de sangue, que é o O. Se eles só podem receber O, pessoal, é porque eles são O, tá? O O só pode receber dele mesmo. Então, já vou marcar aqui, ó. O e O. Murilo só pode receber sangue que contenha exclusivamente a aglutinina anti-A. Quem tem anti-A é a pessoa B. E aí ele fala, ó, exclusivamente aglutinina anti-A, então é quem é B, né? Ou que não contém aglutinogênio nas hemácias, então O também. Então essa pessoa pode receber B e O. Então ele vai ser B, né? Porque o B ele pode, todo mundo pode receber O, na verdade, mas se ele tem essa compatibilidade com B, então ele é B. Então vamos lá, é o Murilo é B. Ok. Cadê? Mel só pode receber sangue que contém exclusivamente aglutinina anti-B. Se ela tem anti-B, então ela é A, né? Então a Mel é A, ou então o que não tem aglutinogênio, que é o caso do O, igualzinho eu falei aqui pra vocês, tá? Então, beleza. Aí, gente, ele fala assim, ó, quantas pessoas dessa família são certamente heterozigotas para o sistema BO? Gente, a Mel e o Murilo. Por quê? Se o pai da Mel, o Luciano, é O, ele é izinho. Assim como o Vitor, pai do Murilo, também, izinho. Só que a Mel é A, então ela tem IA, e o Murilo é B, ele tem IB. Mas o segundo gene deles tem que ter o izinho, porque um dos pais deles só tem izinho. Então os dois são certamente heterozigotos, tá? Qual é o genótipo de Murilo? O genótipo do Murilo é IB, izinho. Questão B. Sabendo que a Mel não recebeu o soro anti-RH após o nascimento da Laura, qual a probabilidade de ela gerar uma segunda criança sem nenhum aglutinogênio? Tá, então ela quer saber a chance de ter filho O e não desenvolver eritroblastose fetal. Demonstre seus cálculos probabilísticos, tá? Então, para ela não ter a eritroblastose fetal, pessoal, ela precisa ser fator RH negativo. Então, ela precisa ser negativo, então ela precisa ser izinho para O, né? E errinho para negativo. Os pais dela, em relação ao fator RH, ó, aqui é negativo, então a Mel é errinho.
E o Murilo, ele vai ser errinho. Como que eu sei? Porque o pai dele é negativo, só podia ter mandado um errinho pra ele, tá? Então a gente vai ter que fazer essas duas coisas. Vamos fazer o do O primeiro, ó. Vamos fazer o cruzamentinho aqui do O. E a da Mel, Izinho. E B, Izinho do Murilo. A gente já sabe aqui que vai dar 25% de chance, né? Mas vamos fazer bonitinho. Então aqui, ó, chance de nascer a filha que não tem aglutinogênio A nem B vai ser 1/4. Agora, o fator RH, vamos fazer aqui. A Mel é errinho. E o Murilo errinho. Então, errinho. A chance dela não ter eritroblastose fetal vai ser meio, que vai ser essa daqui. Então, vai ser meio quando eu preciso achar uma resposta, né? Com 2 ou mais fatores que eu quero eles simultâneos, eu multiplico as probabilidades. Então, a resposta vai ser 1/8. Gente, vou falar um pouquinho da eritroblastose aqui para esclarecer para vocês, tá? Quando a mulher é negativa e ela tem um primeiro filho que é positivo, igual teve aqui, né, essa Laura. No parto, geralmente, essa filha, o sangue positivo dela entra em contato com a mãe por conta dos sangramentos e tudo mais. E a mãe desenvolve, né, ela começa a produzir anticorpos anti-RH, que ela não tem até ter esse contato. Quando ela tem uma segunda gestação que também for positiva, que é o que a gente não quer aqui, né? Essa segunda gestação positiva, os anticorpos que ela já produziu a partir do parto da primeira vão atacar esse bebê. E aí vai ter essa doença, eritroblastose fetal. Hoje já tem como evitar isso, tá? Mas antigamente era um problemão e cai bastante no vestibular. Eu vou fazer aula disso e quando tiver eu vou deixar aqui pra vocês também. Questão 6. Estima-se que mais de 4 bilhões de pessoas estejam infectadas com a Helicobacter pylori, uma bactéria que pode infectar o estômago e causar úlceras. Foram os esforços incansáveis de 2 pesquisadores, Barry Marshall e Robin Warren, e um período de cultivo maior do que o habitual para levar ao descobrimento da bactéria. Antes disso, pensava-se que o estresse e certos alimentos causavam as úlceras gástricas, embora esses fatores possam agravar as úlceras, não são seus causadores. Que tipo de medicamento deve ser ministrado no combate direto à bactéria Helicobacter pylori? Pessoal, quando a gente tem infecções com bactérias, a gente usa os antibióticos, tá? Questões de infecções virais não são usados antibióticos, porque os antibióticos afetam funcionamentos de células e vírus não são formados por células. Tudo bem? Mas aqui é uma bactéria, então antibióticos. Cite uma forma de contaminação de uma pessoa por essa bactéria. Gente, é por alimentos contaminados ou então instrumentos que envolvam uma contaminação ali oral. Pode ser talheres, por exemplo, né? Mas sempre por essa via. B. O que são as úlceras gástricas causadas pelo H. pylori? Porque o estômago não sofre naturalmente a ação corrosiva do ácido clorídrico contido no seu próprio suco gástrico. Primeira parte, o que são essas úlceras? São feridas, né? São lesões que vão se formando ali na parede do nosso estômago por conta do ácido clorídrico, né? Desse suco gástrico que a gente tem ali. Normalmente, isso não ocorre. Por quê? Porque a gente tem um muco, né, que vai proteger essa superfície para que o ácido não fique desgastando essa estrutura do nosso órgão. Só que com a infecção é justamente isso que é prejudicado, né? Justamente esse muco que vai ser prejudicado e vai acabar permitindo que a nossa lesão se desenvolva por conta da presença do ácido. Questão 7. Analise o gráfico que representa a variação da pressão parcial de 2 gases respiratórios no ar alveolar em diferentes regiões do corpo humano. Aqui a gente tem um dos gases reduzindo aqui a sua pressão, indo dos alvéolos, né, do ar do alvéolo, passando pelos pulmões, sangue e tecidos, então chega com bastante pressão. E aqui a gente tem um sentido inverso que vem de tecidos, vai para sangue, pulmões e aí sim chega no ar alveolar. Gente, só pela sequência das setinhas a gente já consegue determinar quem são, né? Então, quais são os gases respiratórios representados pelas curvas X e Y? X, oxigênio, gás oxigênio, né? Ele chega ali com uma alta pressão com o ar dos nossos alvéolos quando a gente inspira e ele vai sendo transportado ali até os tecidos com essa pressão indo
numa redução, né? Enquanto o gás carbônico é produzido lá nos tecidos e vai ser enviado para fora do nosso corpo pelo caminho inverso. B. Cite o órgão do sistema nervoso central responsável pelo controle involuntário dos movimentos respiratórios. Gente, a parte que faz esse controle, né, que deixa tudo automático ali no nosso corpo para que a gente tenha esse movimento respiratório constante é o bulbo, tá? E aí pergunta também que a alteração química no sangue é percebida por esse órgão que faz estimular o aumento do ritmo respiratório. Pessoal, é a acidez, tá? Quando a gente tem acúmulo de gás carbônico no nosso sangue, ocorrem reações que tornam esse sangue mais ácido. E essa acidez é percebida lá no bulbo, e se tem muita acidez, tem muito gás carbônico. Então tá precisando fazer um aumento dessa respiração para que a gente volte a ter uma taxa mais elevada de oxigênio e reduza um pouquinho esse gás carbônico. Vamos para a nossa última questão, questão 8. O índice de similaridade genética compara o grau de semelhança entre indivíduos de uma mesma espécie e varia de 0, sem similaridade, a 1, geneticamente idênticos. Papagaios, periquitos, araras ameaçados de extinção têm uma taxa de similaridade igual ou superior a 0,25. Um estudo revelou que uma das espécies que se mostrou mais ameaçada com similaridade genética de 0,27 foi o papagaio da cara roxa, da qual restam cerca de 3.000 indivíduos em trechos litorâneos da Mata Atlântica. Com o papagaio da ilha de Marajó, a surpresa foi inversa, esperava-se encontrar uma população pequena com alto índice de similaridade genética, mas a espécie também vive no continente, havendo intercâmbio entre as populações e a similaridade foi de 0,17. Observou-se que a arara de Canindé tinha um índice de similaridade de 0,31 e a arara azul tinha um índice de similaridade de 0,34. Dados importantes para se pensar em estratégias para a preservação das espécies. De acordo com o texto, considerando regras de nomenclatura científica, quando as espécies de aves foram citadas? Pessoal, nós temos aqui os nomes científicos. Então, 1 aqui, 2, 3, 4. Então, temos 4 espécies. E cite a população de ave com a maior variabilidade. Pessoal, maior variabilidade é menor similaridade, certo? Quanto mais similares, mais parecidos e menos variabilidade. Então, aqui, a gente tem menor índice de similaridade para qual animal? Papagaio da ilha de Marajó, certo? Então, 0,17. Qual a população de ave que tem maior risco de extinção? Gente, a que tiver maior similaridade, né? Então, nesse caso aqui, 0,34, vai ser a arara azul, né? Maior similaridade. Por quê, gente? Porque quanto mais parecidos eles são, menor variabilidade genética. Se tiver uma diversidade que afeta um indivíduo, vai afetar vários, porque eles são parecidos. Então, a chance de extinção, de eliminar muitos organismos dessa espécie é maior, né? E ainda na mesma questão, considerando os conhecimentos de genética, explique por que o isolamento geográfico de uma pequena população pode aumentar a sua similaridade genética. Pessoal, porque quando a gente tem um isolamento geográfico, são animais que estão isolados geograficamente ali, então eles não têm intercâmbio com outros animais de outras regiões. O que é isso? Intercâmbio genético, então não tem trocas, né? As reproduções vão acontecer sempre entre esse mesmo grupo, e isso favorece também os cruzamentos consanguíneos entre indivíduos muito aparentados, e aí a gente entra mais uma vez nessa questão de similaridade. Cada vez os animais vão ter os genes mais próximos, mais parecidos, e isso vai prejudicar a espécie, porque como a gente falou, né, ele vai ficar mais suscetível ali a algum efeito que afete vai afetar muitos deles, porque eles são similares. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa correção. Deixa aí no comentário qual correção você precisa, qual que você gostaria de ver aqui no canal. Curte, compartilha, não esquece de se inscrever e até a próxima!